Virando a chave aqui no nosso Morning Show, indo diretamente ao Paraná, teve uma briga de condomínio ali, um arranca-rabo daqueles que terminou em tragédia, lamentavelmente. Teve uma vítima e é para lá que nós vamos entender os detalhes de como exatamente tudo isso se deu com a nossa repórter Beatriz Frener, entender mais um pouco desse caso lamentável. Então, muito bom dia, Bia, como é que você está? Inclusive o presidente da Câmara, o presidente da Câmara por aí, né, da cidade de Castro, estava envolvido, inclusive, nesse caso. Procede? Conta pra gente. Exatamente. Bom dia, tudo certo? Um abraço para vocês todos também aí no estúdio. Olha, uma situação bastante delicada. É porque o presidente da Câmara de Vereadores de Castro, que é uma cidade que fica aí a mais ou menos 200 quilômetros de Curitiba, de onde eu falo ao vivo com vocês, o Neto Fadel, que é esse que aparece de camisa azul aí na imagem, ele que disparou contra o empresário, que é o Guilherme Becker, de 33 anos, e acabou morrendo nessa confusão toda. Eu vou explicar para vocês os detalhes, porque foi exatamente isso que você falou, André, foi briga de condomínio. Então tem um condomínio de chácaras próximo a Ponta Grossa, uma cidade aqui do interior do estado. Esse é um condomínio onde as pessoas costumam passar ali o fim de semana, o feriado, era o caso dessa quarta-feira. Não é um local aí de moradias fixas, né? As pessoas vão para lazer, vocês veem aí que são casas luxuosas, grandes, com piscina, bastante espaço ali ao ar livre. E essa casa cinza é a casa que foi comprada, de acordo com a polícia, pela família do vereador há mais ou menos uns 6 meses. A outra casa que vocês veem do outro lado da rua, daqui a pouco roda a imagem certinho ali para vocês, é uma casa mais marrom, é a casa do empresário. Eles não eram vizinhos ali de uma longa convivência, então eram pessoas que estavam começando a se conhecer ainda dentro desse condomínio. Só que aí na quarta-feira à noite o vereador estava lá com a família e também com amigos dele. E as crianças na casa do vereador estavam brincando com quadriciclos. E o equipamento acaba fazendo bastante barulho. Isso teria irritado o morador da casa ao lado, o empresário Guilherme Becker. Ele teria ficado bastante agitado e até nervoso por conta desse barulho e começou a atirar lá no condomínio da casa dele mesmo. A família do vereador percebeu esse barulho, né, dos disparos, foi para fora para tentar entender o que estava acontecendo, viu que era um empresário que estava manuseando ali uma arma e falou que ia chamar a polícia. Logo depois disso, a mãe do empresário sai de casa, vai em direção ali ao portão, vocês podem ver que tem esse portão marrom ali da casa do empresário, eles começam a conversar ali com a família também do vereador e acaba gerando uma discussão. No que acontece essa discussão, o empresário sai da casa dele, de 33 anos, de acordo com a polícia, armado com 2 armas, uma em cada mão, e aponta essas armas tanto para os amigos quanto para os familiares ali do vereador. E é nesse momento, então, que o Neto Fadel, do PSD de Castro, pega uma pistola e atira contra o empresário. Esse caso foi encaminhado imediatamente para a polícia, que esteve no local no momento logo do crime. A polícia apreendeu 4 armas no local, uma que estava com o vereador, as 2 que, como eu disse, tinha uma em cada mão ali do empresário, e uma outra arma que estava na casa do empresário, que não foi usada no crime, mas que por estar no local também foi apreendida pela polícia. Então, 4 armas apreendidas, o vereador conduzido para a delegacia, o empresário que chegou a ser socorrido e encaminhado para o hospital, mas não resistiu aí à gravidade desses ferimentos. Os depoimentos que foram coletados até agora, do que a gente tem da polícia, de últimas informações, do próprio vereador, o Neto Fadel prestou depoimento na polícia, os familiares dele e também amigos. A família da vítima, do Guilherme Becker, do empresário de 33 anos, falou de forma ali informal com a polícia no local do crime, mas não prestou oficialmente depoimento na delegacia. Isso deve acontecer mais para a semana que vem, até por conta de toda a situação do luto. Mas o caso é tratado pela polícia como legítima defesa, tanto com base nos depoimentos do local, da delegacia e da própria investigação. Tem câmera de segurança nesse condomínio, isso vai ajudar bastante a polícia a entender se as versões apresentadas estão realmente batem com o que aconteceu, com o que foi registrado por essas câmeras. Uma pergunta que muita gente tem feito: essas armas, o vereador podia estar armado lá no condomínio? O Guilherme Becker, o empresário, ele tinha um registro de CAC, então ele tinha também tudo adequado ali no registro desse armamento dele. O vereador também tinha um registro regularizado da arma dele e sim, ele tinha o certificado do porte de arma junto com um documento ali através da Polícia Federal. Então, em relação ao armamento, nenhuma irregularidade foi constatada.
Mas o que a polícia também está investigando, André, é a possibilidade do consumo de bebida alcoólica, envolvendo as duas partes, tanto o vereador com a família dele, quanto o empresário também. O vereador passou por exame toxicológico e o empresário, né, que faleceu também, o corpo dele passou por essa perícia. Dentro de algumas semanas a gente deve ter esse laudo. Reforçando, né, nesse primeiro momento o caso é sim tratado como legítima defesa, porque o vereador teria apenas reagido a uma primeira situação que teria sido provocada pelo empresário, mas é claro que no decorrer das investigações a própria polícia falou que pode alterar aí essa versão, esse entendimento, de acordo com aquilo que o inquérito trouxer. A defesa do vereador disse que também reforça que ele agiu em legítima defesa para proteger a própria família, inclusive crianças que estavam ali nesse condomínio de chácaras. A família do empresário ainda não falou sobre o caso. Ele era proprietário de uma loja de materiais de construção civil na cidade de Ponta Grossa. A loja está fechada por tempo indeterminado. Volto com vocês. Obrigado, Beatriz. Daquelas maluquices que realmente acho que evidenciam o grau de loucura que a gente está imerso, né? Cada vez mais mergulhado aí. Os laços em comum entre nós, tem que ter o mínimo de confiança ali no próximo, no vizinho, o mínimo de senso de comunitário, né, que falta tanto ao Brasil. Acho que isso aí é mais um desses exemplos com uma tragédia, né? O sujeito vai lá para a chácara para buscar um pouco de lazer, algum escapismo e acaba descambando para uma tragédia dessa. Inclusive, foi nessa briga do condomínio, né, 2 famílias destruídas a partir dos eventos que transcorreram. Eu acho que isso, de novo, só nos evidencia ainda mais a importância do diálogo, palavra que realmente está em falta pelo visto, e é uma discussão que a gente vai estar propondo agora com uma presença ilustre aqui, se juntando a nós, esse aí que já é nosso cliente também, cliente fiel, nosso amigo de luta, grande doutor Vimer Boturra. Como é que você está, querido? Beleza? Beleza. Bom dia a todos. A satisfação estar com vocês aqui novamente. O tema da vez é a questão do diálogo ou a falta de, né? Que, pelo visto, está atingindo um nível difícil na nossa sociedade. Qual é o teu diagnóstico a nível, enfim, social mesmo, cultural, comportamental do brasileiro nesse momento? E claro que as redes sociais têm um impacto. Qual é a tua leitura? Olha, as pessoas pensam que diálogo é convencer o outro a mudar de ideia. A gente precisa partir da premissa que diálogo é admitir a possibilidade que eu aprenda com o outro, que eu mude de ideia. Essa é a questão. Nós estamos vivendo um momento de grande dificuldade dos diálogos. As pessoas estão muito armadas de conceitos, sempre em atitudes defensivas. E defensivas contra agressões que possivelmente não aconteceram, mas sim elas interpretam como agressão aquilo que não é intencionalmente uma agressão. Elas reagem. Quando elas reagem, o outro se defende e reage. E entramos numa escalada que acaba gerando até crime e violência. A minha atividade como profissional, como psiquiatra e psicoterapeuta, é exatamente lidar com resolver problemas, ajudar pessoas a resolver problemas, a resolver conflitos íntimos e conflitos de relação. Esse é o nosso trabalho. E a gente está precisando muito dessa mediação nas relações nesse nosso momento da sociedade. É complicado. Às vezes uma palavra resolve, né? Desculpa. Nesse caso aí, por exemplo, aí, ó, arma e bebida não combina. Eu não tomo absolutamente nada justamente porque eu ando armado o tempo todo. Agora, o que custa pedir desculpa? Às vezes bate no retrovisor, quer sair na mão, quer dar porrada, quer dar machadada, como a gente mostrou aqui na Jovem Pan. Então parece que a sociedade está um pouco doente, né, doutor? Está muito doente nessa sociedade. Na verdade, ela sempre foi, né? Porque hoje nós temos uma evolução que nos possibilita até criticar isso. No passado, essas coisas eram de... Não, ele foi lá e levou a honra. Então, nós temos um progresso na compreensão, mas ainda não temos o progresso suficiente na execução. Eu estou trazendo aqui, né, um livro que eu estou lançando, quero te dar aqui. Vai dar para cá. Vai baixar para cá. Chama comunicação, frescobol e o tênis, um novo paradigma na comunicação. Traz aqui, meu diretor Prió. As pessoas jogam muito tênis. Eu saco a pergunta para você responde se é capaz. Aí você não consegue responder e você fala assim: eu perdi essa, mas eu vou sacar depois. Eu estou estimulando a vingança, a competição. E o diálogo frescobol é assim: eu saco a pergunta para você de forma que você possa responder. E você, se a minha pergunta não é boa, você se esforça em corrigir a minha pergunta e eu me esforço para corrigir a sua resposta. Porque a nossa intenção num diálogo desse é resolver um problema, não é derrotar o outro.
Você diz aqui na contracapa, né? Abre aspas, na comunicação tênis, temos um adversário. Na comunicação frescobol, um parceiro. Aí você diz, no frescobol, o adversário é o problema a ser resolvido, não o interlocutor, certo? Certo. Além disso, você diz que enquanto na comunicação frescobol procuramos corrigir malditos e mal entendidos, no tênis eles são explorados. Boa distinção. Vou comprar esse livro, hein? Boa distinção. Mas isso é muito importante. Então, esse livro, eu estou trazendo um novo paradigma na comunicação. Precisamos estimular muitas pessoas, principalmente na relação pais-filhos, ao diálogo frescobol. Essa é a ideia. Então, que estamos... Essa imagem é muito bacana porque no tênis eu ganho ponto no erro do outro. E no frescobol eu perco com o erro do outro porque a bola não volta para mim. Então é uma imagem muito bem feita. E aí eu só gostaria de lembrar outra coisa que a gente percebe hoje no debate, né, na comunicação, que é eu falo já querendo estar certo. Eu nem escuto o que o outro está dizendo. E se eu não tenho resposta para dar, se eu não encontro um argumento à altura, eu ataco o interlocutor. Isso também é muito tóxico, porque eu não estou rebatendo o argumento. Eu estou dizendo, você está sendo incoerente, ou você está dizendo isso porque você não estudou, ou você está dizendo isso porque você é petista, é o que for. Ou tem um interesse escuso. Então eu estou atacando, eu estou descreditando a pessoa que falou, e aí não há diálogo mesmo. O problema deixa de ser o problema e o problema passa a ser o outro. Com isso o problema cresce e as pessoas se diminuem. Isso é muito importante. Vamos partir para um rápido break para todo mundo sintonizar aqui no Morning Show, que volta já já para vocês. Seguimos aqui a todo vapor, todo mundo nos assistindo, nossa querida audiência. Dr. Wimmer, tem uma frase aqui que é uma das minhas preferidas, tá? Uma citação do próprio ex-presidente americano George Bush. Ele dizia assim, chegamos a um momento na sociedade onde parece que nós julgamos outros grupos pelos seus piores exemplos, enquanto nos julgamos por nossas melhores intenções. E eu acho que isso é a perfeita síntese da psicologia desse cabo de guerra ideológico, político. Tem muita gente que acaba chegando, ascendendo a posições de poder a partir desse tatame do vale tudo, entendeu? E desumanizando o seu contraparte. Como é que você vê esse momento a nível psicológico na sociedade mundial? Eu acho essa frase brilhante. Acontece o seguinte, quando nós nos dispomos a resolver problemas, tem três tipos de intenção. A intenção revelada, a intenção verdadeira e a interpretação das intenções. Quase todo mundo que faz o mal faz dizendo com a intenção de fazer o bem. Esse é um fato. Né? Eu mesmo lá, claro. Um grande bandido, um grande traficante, ele diz, não, eu faço isso porque eu quero valorizar minha comunidade, coisas assim. Então está sempre o argumento. Então, assim, tem a intenção, declarar a intenção verdadeira. O que nós precisamos é trabalhar num sentido mais honesto, nosso, para entender qual é a minha intenção verdadeira. Minha intenção verdadeira, por exemplo, quando um pai pune um filho, por exemplo, a intenção verdadeira é educar, ou pode ser simplesmente isso, pô, você me frustrou, vou vingar em você. Isso é muito comum. Eu já tive, por exemplo, filha de diretora de escola que ia mal na escola e deixava a diretora embaraçada. Então ela falava assim, não, eu puni minha filha para educá-la. Não, não era para educar. Eu estou te castigando porque você me causou embaraço. Percebe? Então, assim, é preciso que as pessoas percebam qual a nossa intenção. Existe a punição que é para aprender, que é pedagógica, que é saber lidar com a frustração, mas muitas das vezes isso tem a ver com uma vingança por uma coisa que parece que não aconteceu. E o antídoto para isso, na sua opinião, é o diálogo? É o autoconhecimento. E o autoconhecimento. Todo conflito se baseia na certeza dos dois lados que os dois estão certos. Quando eu me acho certo, eu acho que os meus motivos justificam as minhas ações. Aí eu posso invadir, me dou direitos. Então, a revisão eu tenho que olhar quais são os meus motivos e compreender que o outro também tem motivos. Falta de empatia, talvez? Se colocar no lugar das pessoas. Desenvolver empatia, mas é mais do que isso, viu? É uma autorreflexão no sentido seguinte. Eu tenho os meus motivos, mas o outro também tem os motivos. Ô, doutor Wimmer, mas eu sinto que tem também um aspecto de como encarar a própria fantasia, a fantasia que nós fazemos de nós mesmos. Porque é muito confortável quando a gente olha no espelho tentar ver a melhor das intenções e não o que de fato muitas vezes nos move inconscientemente. Então, como enfrentar isso? Porque, por exemplo, nesse exemplo do pai, é muito fácil o pai dizer, não, eu estou fazendo isso com a melhor das intenções para educar o meu filho. Como encarar uma situação como essa
e entender que, bem, talvez eu esteja mais movido por uma vaidade minha, eu não gostaria que ele tivesse me envergonhado, não estou pensando no que é o melhor para ele no contexto dele, ou seja, como rasgar a fantasia e encarar as nossas cicatrizes diante do espelho. Essa é a grande dificuldade. Eu brinco assim, se eu não tivesse esses problemas, o que seria de mim, né? Eu vivo disso. Né? Eu vivo disso. É o teu ganha-pão. Ajudar as pessoas se perceberem e falar, pô, peraí, eu tô criando uma historinha, eu tô me enganando com um autoconvencimento para justificar uma coisa que eu não aceito. Doutor Wimmer, se você me permite, só uma breve interrupção. Nosso querido doutor Wimmer Boturra tem de tudo e mais um pouco sobre a boa comunicação, também a psicologia por trás da importância do diálogo nesses tempos de tanta divisão e das pessoas babando de ódio aí a troco de nada. Mas o tema da vez é esse, a partir também de uma desgraça que aconteceu também numa lugares. Chácara, né? Uma chácara, evidentemente, mas... Oh, meu Deus. Foi no Paraná. No Paraná. Nosso Paraná, sim. Então, estamos de volta aqui para todo mundo nos ouvindo também. Doutor Wimmer, vou deixar claro, Mônica Rosenberg, queremos te ouvir. Então, esse acontecimento aí nesse condomínio foi um faroeste, né? O empresário sai com 2 armas na mão e o outro responde puxando o revólver. Então, já cabe talvez um questionamento do processo de credenciamento de CACs e da discussão de armar a população. Como é que nós podemos, num momento onde está hoje, todo mundo aí está o país deflagrado, separado em facções, pessoas que se odeiam, debates políticos onde tem candidato dando cadeirada em outro, nós tentando falar de diálogo e... Peraí, ô velho. Tô na minha aqui, velho. Ele poderia estar com uma faca. Só que a gente não pode generalizar todos os casos. Fizeram né? Faca também mata. Cadeirada também mata. Taco de beijo também diálogo, mata. Meus queridos, calma. Diálogo. Ali se resolveria pedindo um desculpa pro outro. Desculpa. Nem sempre ter razão o tempo todo é bom, né? Eu, por exemplo, eu nunca quero ter razão com a minha mulher. Eu prefiro ficar sem razão e ter paz. Ela sofre, a mulher dele. Como sofre essa mulher? Não, eu amo a Sabrina. Puxa vida. Agora, eu amo essa mulher. A questão é dar arma para um povo que, neste momento, está fora da capacidade de diálogo. Eu nem sou totalmente bebida, contra. Né? O problema são esses elementos todos e a falta de reversão da arma. Porque a hora que houve um tiro, e nós vimos ali os policiais que mataram o estudante de medicina, que deram um tiro que poderia ter sido qualquer outra forma de uso da arma e que foi letal. O problema da arma é a sua letalidade. Essa é a única questão. E aí eu vou trazer um outro ponto de estresse. Era um vereador. Será que ele não vai invocar a imunidade parlamentar? Não, eu não acredito nisso não, porque ele nem vai ter imunidade nesse caso aí. Seria o deputado e senadores que teria junto ao Supremo. Mas hoje em dia nem sei se vale a pena ter isso, né? Tem esse ponto também. Agora, será que fizeram o exame de embriaguez? Será que fizeram? Porque a reportagem falou que estavam embriagados. Então, eu espero que tenham feito, né? Porque não é possível você matar por causa de uma briga entre vizinhos. Não há dúvida que o álcool predispõe à impulsividade, né? Opa! Predispõe, isso não há dúvida. Então, o potencial é bem provável, bem provável. Ô, doutor Wimmer, agora, quando está numa situação dessa em que os dois se sentem cavalo do cão, né? Se sentem, não, eu não vou abrir mão aqui. Teria algo que um terceiro poderia fazer para tentar desarmar os espíritos? Ou seja, como lidar com a ocasião em que você vê 2 pessoas, cada uma com a sua fantasia, se achando dona da razão, com os ânimos exaltados? Como se portar diante disso? Porque, no fundo, é o que a gente está assistindo no Brasil, né? A gente vê todo mundo debatendo muitas vezes, cada um se achando mais dono da razão do que o outro, ninguém se escuta. Como um terceiro pode chegar e intervir? O terceiro precisa ter muita força de caráter, muita autoridade, ser uma pessoa com uma capacidade grande de ser ouvida. Precisa ter credibilidade entre essas pessoas. Nessas circunstâncias, se tivesse lá, por exemplo, a mulher com força no sentido de postura, de atitude, e falasse forte, etc., poderia diminuir esse risco. Mas muitas vezes as pessoas são muito... meu benzinho, não briga, meu benzinho não vai, isso não vai resolver. Nessa hora tem que ter autoridade, tem que ter alguém que fale forte para que a pessoa escute. Eu entendo que nós estamos vivendo no mundo hoje um sério problema de credibilidade na autoridade. A autoridade é uma função paterna. É o pai que introjeta na criança o significado da sociedade, as regras, e nós temos um momento da sociedade em que
tudo que é função paterna está passando por uma grande crise de credibilidade. O Estado é função paterna, a universidade é função paterna, a igreja é função paterna, o Senado, a política, tudo isso é função paterna. E nós estamos num sério momento de quebra de credibilidade no significado simbólico da autoridade. E ao que você atribui isso? É só porque realmente democratizou os meios de informação, todo mundo virou dono de si, com um megafone na mão e nos dedos? Ou você atribui isso a, talvez, não sei, um enfraquecimento do material humano mesmo com o passar do tempo? Eu acredito que tem vários aspectos, inclusive um aspecto assim, do processo normal do desenvolvimento do ser humano. Sim. Hoje o ser humano contesta, hoje o ser humano duvida. Então isso está chocando a autoridade que estava acostumada com a opressão e a submissão. Uhum. Então hoje tem um movimento da sociedade para o que vem melhor depois, que é quando nós vamos reequilibrar as relações. Então é o seguinte, há tempos atrás, por exemplo, o marido batia na mulher, ela falava assim, mas ele bate só sexta-feira quando bebe, segunda a quinta ele não bate. E tinha tolerância. Hoje, se o cara levanta a mão, já tem outra postura. Então, os problemas estão sendo revelados, nos chocam pela frequência que aparecem, mas eles eram mais frequentes no passado. Então, assim, é parte de um processo. Eu entendo que nós estamos ressignificando o significado de autoridade. Você não acredita em mim porque eu sou um doutor. Você acredita em mim porque o que eu falo, você pensa sobre o que eu falo e te faz sentido. Então, o que dá poder é o conhecimento, é a escuta, é o respeito. Isso ninguém te tira, né? Não é autoridade, isso é bobagem. Isso não fortalece um pouco o efeito bolha? Porque aí cada um só escuta dentro da sua bolha quem pensa como ele, né? Então, eu acho que não. Eu acho que essa postura leva à reflexão. Nós estamos aprendendo a conviver com a diferença. Isso é importante. As pesquisas de psicologia positiva mostram que as pessoas felizes, mais felizes do mundo, são as que lidam com as frustrações, com as diferenças, com as adversidades. As que lidam mal com isso sofrem mais. E não há vida sem problema, não há vida sem adversidade. Eu, quando tenho filhos bem educados, bem resolvidos, eles duvidam de mim. Eles me questionam. Né? Eles me questionam e eu entendo esse questionamento como uma cooperação para o meu desenvolvimento, não como uma crítica. Agora, não tem às vezes eu tenho a sensação de que tem uma questão na nova geração que é quase um horror à adversidade em si. Então é uma tentativa de achar que a vida é feliz sem adversidade. Mas isso é uma utopia, não é possível ter uma vida sem adversidade. Isso é uma ilusão de pais superprotetores que criam os filhos dificultando ou impedindo que eles tenham frustrações. As frustrações os levam a desenvolvimento. O pensamento é uma coisa que flui automaticamente. Quando você encontra um obstáculo ao teu pensamento, você é obrigado a raciocinar. Raciocinar é mais do que pensar. Né? Então nós precisamos trabalhar que as pessoas possam raciocinar. Se o meu filho quer algo e eu falo, filho, eu não vou te dar agora porque não é hora, né? Vou me esperar aí, tal. A criança vai aprender a esperar ou vai fazer coisas para conseguir. Então esse é o processo. É preciso que haja uma frustração, não é uma frustração, que haja uma contrariedade que não seja compreendida como frustração, mas sim como um processo do desenvolvimento. Agora, assim, uma frustração até minha, analisando os últimos anos aí do debate público no Brasil, foi a sensação de que, nesse contexto todo hiperpolarizado e tribal que a gente se meteu, e os Estados Unidos, então, agora foi um belíssimo exemplo disso, né? Também que parecia que era a colisão de duas realidades paralelas, dois universos alternativos dentro do mesmo país. E isso se verifica aqui no Brasil também. Era aquela sensação, mais ou menos, doutor Wimmer, de você estar fazendo um stand-up, trazendo as suas piadas, só que metade da plateia só fala mandarim. Ou seja, não importa o quão bom seja o material das suas piadas, não há a menor hipótese de você realmente ressoar e conectar com essa outra metade. É mais ou menos como vencer uma discussão num casamento. Não importa que você está certo, você não vai ganhar nada com isso. Sim, ter razão é solidão. Não importa estar certo, você não vai ganhar nada. Ter razão é solidão. Né? Quem tem razão sempre fica solitário. Tem aquele ditado, né? Eu prefiro ser feliz do que estar certo. Eu aplico isso todos os dias. Tem uma música, eu gosto muito de música, eu sou compositor nas minhas horas vagas. Tem uma música do Tom Jobim com o Newton Mendonça, chama Discussão. E ela fala isso. Se você pretende discutir por discutir só para ganhar a discussão,
Só a saudade vai dizer quem tem razão. Muito linda essa música. Repita, bem estilo Jovem Pan. Se você pretende discutir por discutir, só para ganhar a discussão, a saudade vai dizer quem tem razão. Vamos aplaudir, meu caro bonito, muito brasileiro. Aí, vamos aplaudir. Ganhou a medalhinha do Raul Gil, hoje é toda, doutor. Beleza. Mas olha só. Eu vou ter que me despedir, lamentavelmente, para quem está nos ouvindo. Morning Show volta para vocês, todo mundo da Rede Jovem Pan de rádio, ligadaço, sintonizados por aqui. Pânico já para vocês. Voltamos na segunda-feira às 10. Estamos juntos? E para todo mundo aqui nos ouvindo, ainda tem mais aqui esse poço de conhecimento que é o nosso Dr. Wimmer trouxe isso e eu pensei, eu estou com saudade do Brasil. Saudade Oh. de podermos falar o mesmo idioma, porque realmente é essa sensação de que às vezes faltam símbolos compartilhados, né? Como reconstruir esse espaço de Brasil onde podemos discordar sem nos odiar? E que seja além da época de Copa do Mundo. Saudade do Brasil. Sabe assim, quando eu ouço uma música do Ari Barroso, Aquarela do Brasil, outras músicas nós vamos reviver isso, Orquestra Tabajara, sabe, reviver músicas que tem uma identidade nacional. Eu não conhecia a Bahia, morava no Paraná, por isso eu sou paranaense, mas amava a Bahia por causa do Dorival Caymmi. Tá certo? É assim que vai. Doutor Wimmer, será que a facilidade... Eu e o senhor somos do tempo em que a gente precisava rebobinar fita. Será que hoje tudo tão fácil não muda? A palavra final é sua. Eu acredito que as facilidades em excesso trazem dificuldades. Quando você tem muita coisa para escolher, você não sabe o que faz e quando escolhe sente uma falta. Eu me lembro quando era adolescente, ia num bailinho, tinha tanta moça bonita que eu não sabia com qual ficava, eu ficava sozinho no fim do baile. Não é isso? É isso.